Bom dia, estamos reunidos aqui para mais uma escola bíblica dominical da família Luz do Mundo, a nossa querida igreja presbiteriana Luz do Mundo. E nós estamos estudando o que a Bíblia fala sobre o fim dos tempos, ou, de uma maneira mais popular, sobre o fim do mundo. Mas não é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos, na verdade, analisando o que a Bíblia nos diz acerca deste período que a Bíblia chama de fins dos tempos, ou fim da presente era. Esta expressão vai aparecer no sermão escatológico, onde nós já estudamos no primeiro, aparece muito na literatura apocalíptica, no segundo estudo que nós fizemos, e a partir do terceiro e quarto estudo, nós entramos numa leitura do Apocalipse, mas numa leitura não de acordo com as teologias escatológicas. Nós estamos fazendo uma abordagem literária do Apocalipse e tentando analisar o Apocalipse dentro daquilo que ele mesmo se propõe como um tipo de literatura chamada apocalíptica. Se você quer entender o que é isso, veja lá o segundo vídeo, o terceiro vídeo da nossa série sobre o Apocalipse. Você vai compreender sobre o que eu estou falando. Pois bem, nós estamos analisando o livro de Apocalipse sem nos preocupar com as teorias escatológicas que existem. Existem teorias escatológicas sobre o Apocalipse tomando um milênio como a base para isso. Mas vocês notaram que eu até agora não falei em milênio, não falei em 1000 anos. Por quê? Porque o Apocalipse nós estamos lendo à medida em que nós lemos, ele não toca no assunto. Ele vai tocar no assunto lá no capítulo 20. E hoje nós vamos estudar o capítulo 15, a partir, na verdade, do capítulo 15 até o capítulo 16, chegando quase no capítulo 17. Hoje nós vamos estudar uma das cenas do Apocalipse. Você que ainda não conhece os outros vídeos, eu vou fazer um resumo muito rápido aqui no início, mas eu aconselho que você pegue a lista de reprodução, que está atualmente com 9 vídeos, se eu não me engano, e esse será o 10º vídeo. É um estudo abrangente do Apocalipse, e nós estamos tentando caminhar versículo por versículo, parágrafo por parágrafo. Pois bem, vamos aqui dividir esse nosso tempo, e antes disso, eu quero orar com você, para que você seja muito abençoado no estudo do Apocalipse. Aproveita, pega a tua Bíblia, abre no livro de Apocalipse, capítulo 15, e vamos trabalhar juntos neste livro maravilhoso da Palavra de Deus. Querido Deus, eu coloco diante de Ti a vida de todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando nesse instante. Te peço sabedoria, Pai. Te peço iluminação do Teu Espírito. A iluminação que o Senhor me deu ao estudar esse assunto, a iluminação que o Senhor me dá ao preparar este assunto, e a iluminação, ó Pai, agora, para que ao descrever, ao discorrer sobre isso, as pessoas possam compreender, possam ler, possam julgar como os bereanos, conferindo na palavra de Deus aquilo que a Tua palavra nos diz. Nesse livro, que é considerado tão difícil, mas que à medida que a gente vai estudando, vai se tornando tão maravilhoso e tão extraordinário. Abençoa-nos, ajuda-nos, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe e vamos trabalhar. Eu vou compartilhar com vocês uma tela, meu rostinho vai ficar aqui do lado, e nós vamos ficar conversando sobre esse texto. Então, deixa eu deixar aqui, olha só. Apocalipse 15, versículo 4, até Apocalipse 16, versículo 21, pode-se dizer que é aquele texto que fala, olha, o julgamento está às portas. E ele descreve o julgamento de uma maneira dramática, de uma maneira muito forte, com figuras intensas que mexem com a gente. Eu diria que talvez seja o capítulo mais perturbador do Apocalipse que nós estudamos até agora. E eu quero lhe convidar a trabalhar comigo. Mas, para isso, a gente precisa entender um pouquinho da poesia hebraica.
porque o Apocalipse utiliza-se da poética hebraica, utiliza-se da maneira como os versos e os textos são trabalhados pelos judeus. Nós temos que lembrar que João, embora estivesse há muito tempo imerso na cultura greco-romana, ele tinha uma formação e tinha a sua cabeça com a poética hebraica e a maneira de ser judaica. Então, vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Aliás, vamos ver o que a poética hebraica nos fala sobre isso. Olha só, para a gente poder entender, nós temos que pensar o seguinte, que a dinâmica da poesia hebraica, ela vai aparecer no estudo do Apocalipse assim, intensamente. Se você olhar para os vídeos anteriores, você vai ver que eu explico isso usando aquilo que nós chamamos de paralelismo concêntrico. Significa que os textos são colocados paralelamente, mas ele vai indo de um centro para as bordas. Deixa eu explicar isso de uma maneira gráfica. Olha só. No Apocalipse, nós temos 7 cenas de um drama. E são 7 cenas, e depois vem uma outra cena, que não é a 8ª cena. É a primeira cena da eternidade. Então, ele divide a história da humanidade em 7 cenas. Aliás, ele não divide só a história da humanidade, ele divide a compreensão e o desvendar dos mistérios de Deus em 7 quadros muito vivos. São 7 quadros, cada um dos quadros com 7 cenas, com 7 momentos. E o número 7 vai se repetindo, vai se multiplicando, de tal forma que o Apocalipse é 70 vezes 7, é 7 vezes 7, 49, e tudo está voltado em relação, principalmente, ao número 7, embora outros números sejam importantes no Apocalipse. Ok. A cena 1, ela descreve, então, uma realidade. Aí vem a cena 2, que acrescenta uma realidade de uma perspectiva diferente. Vem a cena 3, que acrescenta uma terceira realidade, uma terceira visão, um terceiro simbolismo de uma perspectiva diferente. Aí vem a 4ª cena, que é a cena central. Por quê? Porque o Apocalipse tem 7 cenas. Vem a 5ª cena? Não. Vem a 3ª cena novamente. E a gente chama isso, em poesia, de 3 linha. Ok? Está vendo esse apóstrofe aí do lado do 3? Isso significa que a cena 5ª, que é essa aqui, esta cena 5ª, ela se relaciona com a 3ª cena. Por isso nós podemos dizer que é um reflexo, é um espelho. É como se tivesse um espelho aqui no meio, e a partir de agora ele começa a resolver cada um dos conflitos levantados nas cenas anteriores. Vem a cena 2, linha, que é a 6ª cena, e a cena 1, que vai resolver o problema levantado na primeira cena, e para o nosso caso aqui, usando uma numerologia, uma numeração mais ocidental, é o que nós chamamos de a 7ª cena. Entendeu? É difícil. É difícil. Mas imagine o seguinte, é como se houvesse um espelho aqui no meio, e as cenas vão chegando, chega-se ao clímax, e a partir daqui resolvem-se os problemas levantados nesta primeira parte. Então, é 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. E aí, então, vem o começo da nova semana, que já é na nova terra, no novo céu e na nova terra, que é a eternidade, e é colocado lá no capítulo 21 do Apocalipse. Vamos dar uma olhada, então, na nossa cena. Vamos dar uma olhada no que nós vimos até hoje, até agora, para você ter uma compreensão bem ampla. Eu não vou entrar em detalhes, mas eu vou vamos voltar ao primeiro capítulo. Vamos lá. O Apocalipse se divide, né? O Apocalipse 1, versículos 1 a 8, é aquilo que nós chamamos de introdução ao Apocalipse.
um mártir que está na ilha de Patmos, que é João, está sofrendo, e ele recebe da parte de Deus, vindo através de muitas mãos. Deus dá a Jesus, que dá ao seu anjo, que é o seu mensageiro, que entrega a João, para que João entregue essa mensagem às igrejas. E esta mensagem consiste numa revelação, por isso o nome Apocalipse. Apocalipse significa desvendar. É como se do céu viesse uma ordem para aquele mártir que está ali, já com idade avançada, depois de ter sofrido muito, está sozinho numa ilha, está preocupado com a igreja. Vai, Deus diz para ele assim, Deus diz para o seu filho, mostra para ele, revela para ele, porque a igreja precisa saber o que é que está por detrás destes acontecimentos. O Apocalipse se propõe, então, a fazer esta revelação. E aí, a primeira imagem que aparece no Apocalipse, que é a primeira cena, ela acontece na terra, na ilha de Patmos. Lá na ilha de Patmos, fala-se de como a igreja está vivendo no mundo. O João ouve uma voz atrás de si, e quando ele se volta, ele vê um grande guerreiro extraordinário, que já foi descrito no livro de Daniel, e este guerreiro lhe ordena que escreva cartas, que lhe mande ordens, que dê memorandos, para que as igrejas, que são as 7 igrejas ali da Ásia Menor, que João conhecia muito bem, para que aquelas igrejas possam perceber alguma coisa de grande importância. Qual é a coisa de grande importância? É de que a igreja no mundo está sendo guardada por um grande guerreiro. Este guerreiro pode não ser visível aos homens, mas quando João olha para o guerreiro, ele não vê o guerreiro primeiro, ele vê as igrejas. O guerreiro, aquele homem que é Jesus, está com 7 castiçais na mão, que simbolizam as 7 igrejas, porque as igrejas são a luz do mundo, e 7 estrelas na outra mão, que significam 7 mensageiros dessas igrejas. Então, quem está tomando conta da igreja? Quem tem a igreja na mão? Quem tem o controle? Não é o Império Romano, não são as perseguições, não é o mundo, não é o sofrimento, mas é o grande guerreiro que está no meio da igreja. A igreja é o seu corpo. Quando você olha para a igreja, se você tem fé, você vê Jesus. Agora, se a igreja não mostra Jesus, algumas das igrejas estão em falta, e ele vai repreender, vai elogiar, vai prometer. Tudo isso está lá num dos estudos, quando nós estudamos a primeira cena. Pois bem, a primeira cena, então, ocorre na terra. A segunda cena abre uma janela no céu, e João é chamado para ir para os lugares celestiais. No Apocalipse 4 até 8, ele é chamado para a abertura da segunda cena. Notem, a primeira cena ocorre lá na ilha de Patmos, está falando de coisas que ocorrem aqui no mundo, as 7 igrejas, e Cristo está presente. Mesmo na terra, embora Cristo esteja no céu, ele está presente no meio da sua igreja, através do seu Espírito. Mas quando se abre a janela no céu e ele sobe para os lugares celestiais, ele sai da realidade da terra e ele chega até onde está o trono do universo. É onde se assenta o rei. Esse trono é cercado pelos seres que habitam o trono, os 24 anciãos que representam a igreja do Antigo e do Novo Testamento, os 4 querubins que têm rostos de homem, de leão, de um novilho e de águia, cada um deles com um significado, e os 7 espíritos, que são as 7 tochas de Deus, que iluminam o mundo inteiro e estão em todas as partes. Apresenta-se um livro, este livro tem um mistério, e ninguém consegue abrir o livro, porque é um livro que tem 7 selos, e são selos solenes, selados pelo próprio Deus, que é aquele que se assenta no trono, e este livrinho, então, não pode ser aberto, e João começa a chorar. E um dos anciãos diz, não chore, porque o Cordeiro de Deus, aquele que morreu, que esteve morto, mas está vivo, venceu,
Ele é o leão da tribo de Judá e ele venceu e ele vai abrir os selos. Então começam a se abrir os selos e as coisas vão aparecendo, os cavaleiros do Apocalipse, e vai se explicando por que há sofrimento nesse mundo, por que a igreja está passando por tudo isso. A segunda cena, então, explica nos lugares celestiais o sofrimento que a igreja, junto com o mundo, tem passado na terra. Então, notem, primeira cena na terra, a segunda cena nos lugares celestiais. A terceira cena começa no capítulo 8, versículo 2, e aí nós temos uma ampliação. Notem, a primeira cena é na terra, a segunda cena é nos lugares celestiais. E agora você junta tudo e você está no universo, onde os lugares celestiais influenciam o que acontece na terra. Onde os lugares celestiais estão entrando e vindo para se mesclar ao reino deste mundo. Lembra que nós falamos sobre o irromper do reino de Deus? Que o século vindouro entrou no século presente quando Jesus veio viver entre nós? E aí se desvenda o segredo do universo. No cosmos, Deus está guardando e ouvindo as nossas orações, que são dadas como incenso de cheiro suave diante do Senhor. Mas também são convocados 7 anjos que fazem advertências aos homens, tanto aos cristãos como aos não cristãos. Cada trombeta é uma advertência. E 1/3 de alguma coisa é afetado pela trombeta. Note, não há uma destruição total. Há uma destruição do mar, há uma destruição nos rios, há animais que aparecem. Depois nós vamos ver isso direitinho, ou melhor, nós já vimos, mas vamos recordar no final dessa nossa aula, e vamos nos lembrar que cada trombeta é um aviso, e as trombetas estão tocando. Mas Deus tem misericórdia e não destrói todo mundo, é apenas 1/3. É uma maneira de dizer, olha, cuidado, cuidado. O reino vindouro está agindo no presente século. Então, esta terceira visão, essa terceira cena, ela ocorre nem nos lugares celestiais, nem na terra, mas ela ocorre no universo. E aí nós temos a preparação para o centro, para o clímax, que é a quarta cena. A quarta cena ocorre em todos os lugares. E não somente nos lugares celestiais, nos lugares terrestres, mas ocorre também no decorrer do tempo. E aí, olha só, o Apocalipse 11, 19 até 15, 4, nos apresenta aqui uma sequência de coisas que nós denominamos como a quarta cena. Primeiro, descortina-se a história da salvação. Apresentam-se os personagens. Uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que simboliza, no Antigo Testamento, Israel. No Novo Testamento, a igreja, é a noiva do Cordeiro, tanto no Antigo quanto no Novo. Só que essa mulher está grávida, e ela está pronta para ter um filho, e este filho é um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro e ferro. Esse é o grande mistério revelado por Deus no Novo Testamento. Deus estava em Cristo salvando o mundo. Deus se encarnou, Deus se tornou homem e veio viver entre nós. Acontece que a antiga serpente, que foi se enchendo de poder e se transformou num dragão e tomou conta dos reinos deste mundo e começou a dominar sobre as nações, tem o seu representante, que é um monstro de 7 cabeças, 10 chifres, é um monstro terrível, que no caso da época de Jesus é representado pelo Império Romano, mas no passado foi representado pelo Império Macedônio, por Alexandre o Grande, pelo Império Medo-Persa, pelo Império Babilônico, pelo Império Assírio, pelo Império Egípcio, que foram todos impérios usados por Satanás
para tentar destruir o filho da mulher quando ele nascesse. Embora os reinos deste mundo também estão debaixo do governo de Deus, e Deus manda que nós os respeitemos e que nós estejamos, eles são levantados para promover o bem, mas eles também promovem o mal. Há uma mistura de bondade e maldade nos reinos deste mundo, principalmente quando eles se deixam levar pelo dragão, a antiga serpente, que foi derrotada. Quando ele tenta devorar o filho é levado até o céu e ele não consegue destruir o filho. E aí o que acontece? Há uma batalha no céu e ele é derrotado nos lugares celestiais. Ao ser derrotado nos lugares celestiais, ele é lançado para a terra e ele vem cheio de raiva e principalmente tenta destruir a mulher. Note bem, ele é derrotado no céu, não pode mais acusar os seus filhos. Isso aconteceu quando Jesus subiu ao céu e ele não pode mais, o dragão não pode mais acusar os servos de Deus, como ele fez com Jó. Ele não tem mais, qualquer acusação será rebatida com a palavra: meu filho morreu por ele. E aí, então, o que ele faz? Ele vem perseguir a mulher. Quem é a mulher? A igreja, o restante da sua herança. E aí a mulher é levada para o deserto para ser protegida. O dragão tenta destruí-la, arrebatando um rio contra ela, mas ela consegue fugir sobre as asas da águia, como diz lá em Êxodo, que Deus trouxe os israelitas do Egito sobre as asas da grande águia. Então, a igreja também será protegida por Deus, como o povo de Israel foi protegido no deserto. E no deserto havia nuvem, a presença de Deus, Deus andava com o seu povo, Deus dirigia. É assim que a igreja deve viver. Só que o dragão não vai desistir. Ele levanta outros monstros, ele levanta outras bestas, ele levanta animais que são os seus aliados. Um sobe do mar. A Bíblia diz que o mar, na Bíblia, representa povos, nações, línguas, é uma espécie de governo. Quantos governos já perseguiram a igreja? Mas tem um outro que auxilia, porque ele parece cordeiro. É a falsa religião. É a religião pagã, mas depois a própria religião cristã vai tomando as feições deste cordeiro, deste monstro que sobe da terra. Deus, então, não permite que os anjos destruam a terra e sela aqueles que foram eleitos desde a fundação do mundo. Mas aqueles que seguem o monstro, a besta, o cordeiro, nós falamos sobre isso quando falamos sobre a marca da besta, já tem uma marca, que é a marca da besta, o 666. Quer saber o que é isso? Vai ver o vídeo sobre esse assunto. Eles são marcados, notem, todos estão marcados, ou com a marca de Cristo, ou com o selo de Cristo, ou com o selo da besta. Os homens veem essa marca? Não. É algum chip que coloca? Cadê o chip de Jesus para eu colocar? Não, não tem chip nenhum. É uma marca espiritual. É na testa, porque os pensamentos de quem tem Jesus estão voltados para Deus. E os pensamentos de quem não tem Jesus estão voltados para a besta. Estão voltados para o que Satanás quer. É na mão direita, porque a mão direita é aquilo que mostra a nossa ação. E aqueles que têm a marca de Cristo agem de acordo com Cristo. Mas os que não têm a marca de Cristo agem de acordo com a besta. E aí, então, há uma ceifa. O trigo é colhido primeiro, para ser guardado nos lugares celestiais, e a vinha, as uvas são colhidas e colocadas no lagar. O lagar é aquele buraco onde se pisa a uva para tirar o sangue da uva. E é ali onde a ira de Deus será exercida sobre aqueles que têm a marca da besta. Então vem a ceifa e a vindima. Mas aí a cena, e aí? O que vai acontecer? Gente, como é que vai ser? Como é que vai terminar? A gente ouve uma canção de vitória. É como se o Apocalipse estivesse dizendo escrito, tem uma vitória. Mas como é que é? Calma, eu vou contar.
Desde a primeira cena, o Apocalipse está fazendo uma coisa muito interessante. Ele está deixando sempre um detalhe importante. Tem sempre um detalhe importante que a gente fica curioso. Quando vem a primeira cena, perguntas começam a aparecer e perguntas precisam ser respondidas. A primeira cena mostra a igreja no mundo protegida por Jesus, mas sendo perseguida pelo império, sendo perseguida por aqueles que detestam a igreja. O que vai acontecer com a igreja? A primeira cena não responde. Não diz. Só diz que há uma proteção, mas não diz o final da história. Na segunda cena, João é chamado até o céu. Ele chega no centro do universo, no centro do trono, ele vê aquelas visões maravilhosas, mas tem uma pergunta. Os santos debaixo do altar que estão ali perguntam, Senhor, até quando? Até quando não vingarás o nosso sangue? Até quando aqueles que foram mortos vão ficar esperando pela vingança? E é-lhes dado uma vestidura branca, é-lhes dado também instrumentos, as harpas, e eles começam a louvar ao Senhor, e a voz diz para eles o seguinte: aguardem, o tempo virá, esse tempo vai chegar, aguardem mais um pouco, porque ainda não se completou o número daqueles que vão dar a sua vida por amor a Jesus Cristo. Então, a segunda pergunta precisa ser respondida. Na terceira cena, se diz que as orações dos santos são guardadas no incensário de Deus, e Deus coloca a brasa. E ele joga de volta, e é a resposta de Deus. Como é que a resposta vai vir das minhas orações? E quando as advertências, cada trombeta que toca, vai, tá bom, um terço da terra, mais um terço da terra, acontece isso, acontece aquilo. Mas quando é que vai se cumprir realmente a vingança de Deus? Quando é que Deus vai exercer justiça? Porque os homens não estão ouvindo as trombetas, eles não estão dando atenção às advertências de Deus. E o que se diz a essa pergunta é o seguinte: aguarde, que a misericórdia de Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus está dando tempo para que haja arrependimento, até que se completem o número dos eleitos. E aí vem a quarta cena. Na quarta cena a gente imagina assim, fala que vai haver uma vitória, os monstros se levantam, eles tentam destruir e termina com um canto de vitória. Mas como é que vai ser isso tudo? Como é que vai ser a vitória dos remidos? Pois bem, nós chegamos no clímax. Chegamos agora na quarta cena. A quinta cena, na verdade, vai voltar e vai responder à terceira cena. Na quinta cena, meus irmãos, que é, na verdade, a terceira cena revisitada, os personagens já entraram em cena no capítulo 15, antes de terminar a quarta cena, a gente tem a avant-première. A avant-première, um filme, ele é mostrado apenas para críticos, para pessoas importantes, para os atores e tal. E as multidões não têm acesso a esse avant-première. Só gente privilegiada, só gente VIP tem o avant-première. Nós estávamos ali na quarta cena, vendo as coisas acontecendo e Deus mostrando as visões, e de repente, no capítulo 15, versículo 1, ocorre uma coisa estranha. Entram personagens em cena, mas não fazem nada. Quem são esses personagens? Depois disso, vi no céu outro sinal misterioso, grande e espantoso. Eram 7 anjos com 7 pragas, que são as últimas, pois são o fim da ira de Deus. Então, eu perdi essa. No capítulo 15, eu estava tão atento com as 7 visões do conflito cósmico que eu perdi os 7 anjos carregando as 7 taças cheias da ira de Deus. As trombetas estavam tocando, avisando que a ira de Deus vai cair, mas ainda há chance de arrependimento. Agora, depois que a canção da vitória foi cantada, agora não tem mais chance de arrependimento. Agora
a ira de Deus vai ser derramada por inteiro. Não é só sobre a terça parte, não. Vamos ver isso? E é isso que é perturbador. Porque as visões que vêm a seguir são terríveis. São terríveis. Primeiro ocorre, então os anjos estão se preparando, eles estão prontos, eles têm nas mãos as taças, são 7 anjos, e do lugar mais santo da presença de Deus, abre-se a porta do Santo dos Santos, em seguida vi que se abriu no céu o templo, isto é, a tenda da presença de Deus, o tabernáculo, aquele tabernáculo que foi mostrado para Moisés e que ele tentou fazer uma cópia na terra. É a presença de Deus, é onde Deus mora de verdade. Deus não habita em templos humanos, feitos por mãos humanas. É o tabernáculo do céu, é o santo dos santos. Os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram de lá. E de lá de dentro veio uma voz. Estavam vestidos com roupas de linho branco, brilhante, tinham faixas de ouro em volta do peito, estavam preparados para a guerra. E além disso, um dos 4 seres vivos estavam lá no trono, deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da ira de Deus, aquele que vive para todo sempre. E o que foi dito aos anjos? O templo ficou cheio de fumaça. No Antigo Testamento, quando havia fumaça, ninguém podia entrar. O templo do deserto encheu-se de fumaça, Moisés teve que sair de lá. O templo de Salomão encheu-se de fumaça, teve que sair de lá. O templo de Ezequiel encheu-se de fumaça, teve que sair de lá. Isaías estava no templo, orando ao Senhor, e ele viu o templo se encher de fumaça, era a glória de Deus. Ele disse, ai de mim, eu estou perdido, eu estou perdido. Quando o templo se enche de fumaça, é porque Deus está se levantando para agir. Encheu-se de fumaça da glória e do poder de Deus. E ninguém podia entrar nele até que chegassem ao fim as 7 pragas trazidas pelos 7 anjos. Acabou o tempo. Não há mais tempo de arrependimento. A canção da vitória já foi cantada. Depois nós vamos ver como é que aconteceu a vitória. Depois nós vamos ver direitinho como é que foi a batalha. Mas a canção da vitória, a 7ª trombeta foi tocada. Lá na cena 3, quando tocou a 7ª trombeta, o mundo deixou de existir. Na cena 2, nós temos ali o final, quando os eleitos e Jesus Cristo comparecem diante de Deus, estão chegando. Quem são esses? São os que vieram da grande tribulação. Mas como é que foi a batalha? Bom, você vai ver o castigo agora. A batalha nós vamos ver depois. Mas o castigo, que foi avisado na 3ª cena, pelas trombetas, agora nós vamos ver acontecer. E não vai ser bonito. Vai ser feio. A primeira taça é derramada, então. Na primeira taça, depois ouvi uma voz forte falando de dentro do templo, dizendo aos 7 anjos, vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra. Feridas abertas, terríveis e dolorosas, apareceram naqueles que tinham o sinal do monstro, o sinal da besta, e que haviam adorado a sua imagem. Eles foram feridos, todos os seres humanos que estavam lá, porque todos eles tinham a marca da besta. Não é só 1/3 da população, não. São todos. Feridas terríveis e dolorosas, que não se curam, que não se fecham. Essa foi a primeira taça da ira de Deus. A segunda taça da ira de Deus cai sobre o mar. Sobre o mar. No Apocalipse 16:3, é um versículo só. O mar se torna em sangue. Aí o segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar. A água ficou como sangue de uma pessoa morta. E morreram todos os seres vivos do mar. Lá, nas trombetas, uma terça parte dos seres vivos do mar morrem, mas sobram 2/3. Ainda há chance de arrependimento, mas aqui não. Aqui não. Aqui, o que o homem fez com o mar a vida inteira vai se completar e Deus é quem vai fazer, vai dizer, acabou, não tem mais vida no mar, não há mais peixe, todos estão mortos.
o mar virou sangue. A terceira taça, os rios. Meu Deus. E a água para beber agora? Aquilo que nós fizemos com os rios, e que é a advertência de Deus, a gente está sujando os rios, estragando os rios, matando as nascentes, poluindo os rios. Pois bem, olha o que diz aqui. Então, o terceiro anjo aqui derramou a sua taça sobre os rios e nas fontes de água, e eles viraram sangue. E eu ouvi o anjo que tinha autoridade sobre as águas dizer: é justo, Senhor, tu és justo nos teus julgamentos, ó Deus Santo, que és e que eras. Os maus derramaram o sangue do povo de Deus e dos profetas, e por isso tu lhes deste deste sangue para beber. Eles estão recebendo o que merece. Aí eu ouvi uma voz que vinha do altar. A voz dizia: ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, os teus julgamentos são de fato verdadeiros e justos. Mas e os homens? Os homens atenderam? Aí vem a quarta taça. A quarta taça, meus irmãos, é terrível. Depois o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol. E ele recebeu licença para queimar as pessoas com fogo. Elas sofreram queimaduras dolorosas, já estavam com feridas dolorosas, já estavam com sede, não tinham peixe para comer do mar, não tinham água dos rios, das fontes para beber. E o que elas fizeram? Elas amaldiçoaram o nome de Deus. Elas não se arrependeram. O Deus que tem autoridade sobre essas pragas, mas não se arrependeram dos seus pecados, nem louvaram a glória de Deus. Seus corações estão marcados com a marca da besta. Essa foto aqui fica famosa, quando os Estados Unidos jogou napalm sobre uma vila vietnamita durante a Guerra do Vietnã. E o napalm é um negócio horrível, é um óleo que ele incendeia e não tem o que tire aquele óleo da pele, queima as pessoas, e as pessoas, essa menina saiu, ela foi arrancando a roupa, depois tem foto dela adulta, ela sobreviveu ao napalm, ela tem o corpo todo deformado até hoje. Pois bem, fizeram isso com os vietnamitas, fizeram isso com tanta gente, não só os americanos, os brasileiros fizeram isso com o Paraguai, os portugueses e os que vieram depois fizeram isso com os índios, os espanhóis fizeram isso com os astecas, com os maias, os americanos fizeram com os índios norte-americanos, e os povos têm feito isso uns com os outros. Pois bem, agora chegou a hora de Deus fazer com todos aqueles que fizeram isso. É a hora do julgamento. A ira de Deus, que estava sendo represada e guardada pela misericórdia de Deus, foi solta. E aí vem a quinta taça, a escuridão. Então o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono do monstro, da besta, onde habita também o falso profeta, cujo reino ficou na escuridão. E as pessoas mordiam a língua de dores. Por causa das suas dores e feridas, amaldiçoavam o Deus do céu. Porém, não abandonaram as coisas más que faziam. A escuridão tomou conta do trono da maldade. E aí então vem a próxima taça, a sexta taça. Essa sexta taça, quando ela foi derramada, acontece uma coisa assim que parece que é do lado do mal. Porque são libertados seres terríveis que se preparam para lutar contra Deus. Olha só. Em seguida, o sexto anjo derramou a sua taça no grande rio Eufrates, onde fica a Babilônia. O rio secou a fim de se abrir um caminho para os reis que vêm do Oriente. Isso é interessante, porque quando a Babilônia foi conquistada pelos medos e persas, eles estavam tão tranquilos. Beltesazar estava até fazendo uma festa lá e apareceu um dedo na parede. Lembram daquele texto de Daniel? Apareceu um dedo dizendo que ele foi julgado e foi achado em falta e o reino seria tirado e tal.
eles tinham toda a confiança, porque as muralhas da Babilônia eram inexpugnáveis, os exércitos estavam todos nas muralhas. Se os inimigos viessem, eles iriam vencer. Mas sabe o que aconteceu? Os medos e persas foram lá em cima, onde o rio estava descendo, represaram o rio, criaram uma grande represa e, de repente, o rio secou no meio da Babilônia. Enquanto eles estavam lá festejando, bebendo, usando as taças de ouro do templo de Deus e bebendo, e Daniel avisando, olha, seu reino vai acabar e vai ser dividido entre os medos e os persas. Os soldados medos e persas entraram pelo rio da Babilônia e destruíram a Babilônia, conquistaram a Babilônia. De um dia para o outro, a Babilônia deixou de existir, caiu de uma única vez. Guarde isso, que isso é importante para o Apocalipse. Abriu-se um caminho para que os reis que vêm do Oriente, que eram os medos e os persas, só que agora é o mundo que vem. Notem, é o fim dos tempos. Então, vi 3 espíritos imundos que pareciam rãs, que saíam da boca do dragão, da boca do monstro, que é a besta, e da boca do falso profeta, que é a outra besta. A besta que vem da terra agora é chamada de falso profeta, é a falsa religião. Cada uma dessas rãs são demônios que fazem milagres. Olha, eles são os espíritos maus que fazem milagres. Estes 3 espíritos que agiram no dragão, que representa Satanás, que agiram no monstro, que representam os reinos deste mundo, os governos, os poderes. Não é só reino no sentido assim territorial, tal, é multinacional, qualquer poder e qualquer religião que não seja a religião que coloque Jesus no centro. Pode ser, inclusive, o presbiterianismo, se não colocar Jesus no centro. Então, notem, os 3 espíritos malignos estão nos principais poderes que estão dominando esse mundo tenebroso. Estes 3 espíritos vão aos reis do mundo inteiro a fim de os ajuntar para a batalha do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Então, há uma reação do inferno para a grande batalha final. E essa batalha final se chama Armagedon. Armagedon é uma palavra interessante, porque não existe Armagedon. Ar significa monte, montanha. Magedon é o nome de Megido, que é um vale em Israel. Não tem montanha, tem montanhas ao redor, mas existe o Vale de Megido, que é um vale. Eu estive lá. A gente sobe no Monte Carmelo, do Monte Carmelo a gente vê o Armagedon inteiro. É um lugar enorme, cheio de planícies. Ali ocorreram as mais importantes batalhas de Israel. E uma das mais terríveis batalhas que ocorreu ali morreu Saul, ali várias vezes Israel foi derrotada, mas a pior delas foi quando Josias resolveu desobedecer a Deus e ir lutar contra o faraó, que vinha pela estrada do mar e passava pelo Vale de Megido, e o Josias, que era um rei bom, um rei que tinha feito reformas, pegou seu exército e foi lutar contra o faraó Neco. Olha o que diz aqui. Durante o reinado de Josias, faraó Neco, rei do Egito, levou o seu exército até o rio Eufrates para ajudar o rei da Síria. Quando ele estava indo para lá, o rei Josias saiu para lutar contra o rei Neco, em Megido. Um outro texto lá de Crônicas vai dizer assim, fazendo o que Deus mandara que ele não fizesse. Ele desobedeceu a Deus e Josias foi morto ali. A partir daí, ele foi morto na batalha, ele foi levado às pressas, tentaram salvá-lo, ele gritou pelos seus soldados, me tira daqui, eu estou morrendo, e ele morreu no caminho. Quando chegou em Jerusalém, ele já estava morto. Os israelitas todos choraram e o Egito passou a dominar Israel, colocou um outro rei lá,
E a partir desse momento, Judá, nunca mais se aprumou até que os babilônios vieram, venceram o faraó Neco, venceram a Síria e derrubaram as muralhas de Jerusalém, destruíram o templo e tomaram todo o povo de Israel e começou o exílio. Então, notem, quando o Apocalipse fala de Armagedon, ele faz referência àquela batalha que houve lá no passado, naquele lugar horrível, onde Israel começou a perder a sua terra e começou a perder tudo que ele tinha e foi levado para o exílio. Só que agora, o Armagedon, que não precisa ser exatamente no mesmo lugar, é uma montanha de Megido, que não existe localmente, será a batalha final entre aqueles que foram reunidos pelo dragão, pela besta e pelo falso profeta e os exércitos de Deus liderados por Jesus Cristo com seus anjos, que é justamente a batalha final, a batalha do Armagedon. Mas ainda tem a sétima trombeta. Na sétima trombeta, lembra que Jesus disse na cruz, quando ele acabou o seu trabalho aqui na terra? Ele disse assim, está tudo consumado. Não há mais nada a fazer. O homem está salvo. Nesse texto, diz assim, está feito. Quando o sétimo anjo joga a sua sétima taça, em Apocalipse 16, 17 a 21, diz assim, e por último, o sétimo anjo derramou a sua taça no ar. Então uma voz forte veio do trono no templo dizendo, está feito. Acabou. Está fim. A batalha foi ganha. Houve relâmpagos, estrondos, trovões, um violento terremoto. Tão violento como nunca houve igual desde a criação dos seres humanos. Foi o pior de todos. A grande cidade, Babilônia, Roma, o mundo ocidental, o reino deste mundo. Por isso que a música diz, né? O reino deste mundo já passou a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para sempre. Aleluia de renda. É baseado lá no capítulo 15, 14 de Apocalipse. A grande cidade se quebrou em 3 partes e as cidades de todos os países foram destruídas. Deus lembrou da grande Babilônia e lhe deu o vinho da sua taça, o vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas desapareceram, todos os montes sumiram, chuvas de pedras caíram do céu sobre as pessoas. Cada pedra pesava 1 talento. Eram grandes pedras que pesavam mais de 30 quilos. E as pessoas amaldiçoaram a Deus por causa da praga de chuva de pedras, pois ela era terrível. Gente, antes da gente continuar aqui, deixa eu dizer uma coisa importante. Essas 7 taças da ira de Deus mostram, de maneira simbólica, a maneira como Deus pode castigar. Não, tome cuidado em querer imaginar que isso é literal. Não é literal. É pior do que está sendo dito. Não há palavras para descrever o que é rejeitar a Deus e chegar diante dele e ele olhar para você e dizer assim, apartai-vos de mim, malditos. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estive nu e não me vestisse, estive doente e não fostes visitar, estive preso e não fostes ver-me. E aqueles vão dizer, mas Senhor, quando é que isso aconteceu? Quando é que nós vimos o Senhor? Todas as vezes que vocês deixaram de fazer a um desses meus pequeninos, vocês deixaram de fazer a mim. Naquele dia, meus irmãos, quem tem Jesus, quem tem a marca de Cristo e não a marca da besta, quem tem o selo do Cordeiro e não o selo da maldição e do pecado,
vai ouvir de Deus: vinde, benditos de meu Pai, entrai para a glória que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive sede, me deste de beber, tive fome, me deste de comer. Estive nu, me vestiste. Estive doente e fostes visitar-me. Estive na cadeia, preso, e fostes ver-me. E os que receberão essa palavra, os que têm a marca de Cristo, vão dizer assim: mas quando que nós vimos isso? Nós nunca vimos o Senhor, como é que nós fizemos isso? Todas as vezes que vocês fizeram a um destes meus pequeninos, a mim o fizeste. Entrai para o gozo do teu Senhor. Então, meus irmãos, essas 7 taças da ira de Deus demonstram o julgamento final do Senhor. O julgamento que Deus está fazendo. Vamos terminar? Pois bem, note bem, olha que coisa interessante. No Egito, Deus mandou 10 pragas para libertar o povo do Egito. Essas pragas atingiram principalmente os egípcios, mas a última praga tinha que, para se livrar dessa praga, tinha que fazer uma marca. Tinha que ter uma marca. Essa marca seria feita no umbral da porta, na porta com o sangue do cordeiro. Quem tinha a marca do sangue do cordeiro não foi destruído na última praga. Quais foram as pragas? As pragas refletem o que aconteceu nas 7 trombetas. Só que nas 7 trombetas, elas foram parciais. 1/3 da terra foi atingido. Deus estava avisando, ainda havia chance de salvação. Mas agora é o julgamento final. E vão ser as taças da ira de Deus que está represada e vão ser derramados sobre aqueles que não têm a marca do sangue do Cordeiro, aqueles que têm a marca da besta. A marca da besta está gravada no coração, na mente, na mão. O que eles fazem demonstra o que a besta faz. O que eles pensam demonstra o que a besta pensa. É a palavra de Satanás. Por isso Jesus diz para alguns judeus, certa ocasião: vós sois filhos do diabo, porque ele é assassino desde o princípio. Eles dizem: não, nós somos filhos de Abraão. Nós não somos filhos, nós somos filhos de Abraão. Jesus diz: sabe que destas pedras Deus pode fazer filhos de Abraão? Vocês estão tentando matar. Você tem demônio, você está dizendo que estão tentando te matar. Vocês mataram o justo Abel. Todo o sangue justo derramado sobre a terra vai ser cobrado de vocês. Desde o sangue de Abel até o sangue de Manassés, que foi morto na porta da entrada do templo. São os mártires. Completou-se o tempo, completou-se o número daqueles que viveram e morreram por Jesus. Ser fiel até a morte. Está lá escrito nas cartas do Apocalipse. E dar-te-ei a coroa da vida. Pois bem, no egípcio, quais foram as pragas? As águas se tornaram em sangue. Rãs apareceram e começaram a perturbar os egípcios. Piolhos atormentavam os egípcios o tempo todo. Moscas que vinham e traziam doença, e traziam peste. Tanto é que deu peste nos animais e os animais morreram. E houve úlceras nos seres humanos, e os seres humanos tiveram feridas que não se curavam. Chuvas de pedras, pedras que eram do tamanho do punho de um homem. Ainda não eram pedras de 30 quilos, mas eram pedras que veio misturado com fogo, enxofre, com saraiva. Vai ler lá em Êxodo, capítulo 5, 6, 7, até o capítulo 12, você vai ver as pragas. E você vai perceber que essas pragas são um prenúncio do Apocalipse. Olha aí, gafanhotos e trevas. E aí veio a pior de todas. Os primogênitos morreram. O anjo da morte passou sobre o Egito. E quem não tinha a marca do cordeiro, o sangue do cordeiro sobre a sua casa, foi morto. E aí, então, o povo de Deus saiu do Egito.
Nas trombetas, na terceira cena, quando Deus começa a avisar, note, a terceira cena corresponde à quinta, porque na terceira cena se avisa, na quinta se cumpre. Olha só, saraiva e fogo e mistura com sangue veio do céu sobre as pessoas. Olha aí, olha como está parecido aqui com chuva de pedras, né? O mar se tornou em sangue. Os rios e as fontes também se tornaram em sangue, mas só um terço, não foi tudo. Ainda tem água para beber, ainda tem peixe para comer. Nem todo mundo ficou machucado com as pedras e o fogo que caiu do céu. O sol escureceu a terça parte da terra, então houve trevas. Ali, ó, trevas ali. Depois, gafanhotos sedutores saíram do abismo com capacidade de causar tormento aos seres humanos. Eles tinham caudas como escorpiões, parecem demônios. São sedutores porque eles têm cabelos de mulher e rosto de homem. Eles enganam, eles mentem. Os demônios vão se disfarçando e vão se embrenhando. E as pessoas não percebem, mas vão sendo atormentadas por esses demônios. A morte da terça parte dos homens por causa do fogo, do enxofre e da fumaça que saiu do abismo. E aí Deus, então, mandou medir o tempo. Por quê? Porque o templo é o povo de Deus. Ao medir o templo, ele contou quem é que tinha a marca de Jesus. E foram selados os remidos. Deus falou assim para os anjos, falou, não joga ainda, não joga as pragas ainda. Espera terminar de selar todos aqueles que vão ser salvos. Por quê? Para que as taças da ira de Deus não atinjam. Muitas dessas trombetas podem atingir alguns dos eleitos, mas não os matam, não os destroem, porque é um aviso à humanidade, até para os eleitos. Mas os eleitos estão sendo marcados e guardados, e aí aparecem duas testemunhas. Essas duas testemunhas têm uma história toda, eu vou fazer uma aula só sobre as duas testemunhas. São os dois ramos de oliveira, eles morrem, ficam 3 dias na grande cidade, e depois os povos ficam felizes, porque eles estavam atormentados com as duas testemunhas. Aí as duas testemunhas pegam e ressuscitam, e são levadas por Deus, e aí as pessoas ficam desesperadas e não sabem o que fazer. A gente vai falar sobre essas duas testemunhas numa outra aula. E aí, então, a última trombeta, mas não diz o que acontece. Ao soar da última trombeta, acaba. E aí vem o hino, né? O Aleluia, de Handel. O reino deste mundo passou a ser de nosso Senhor. Mas como é que vai ser isso? Aí, ó, está aqui. Úlceras malignas serão derramadas sobre todos os que têm a marca da besta. O mar inteiro vai se tornar em sangue, todos os animais do mar vão morrer, não haverá comida. Os rios todos vão apodrecer e virar sangue também, e vão cheirar mal, não haverá água para beber, não haverá peixes nos rios. O sol vai queimar os homens com úlceras terríveis, com queimaduras terríveis. A escuridão, a treva, que aparece lá, que aparece aqui, vai ser jogada sobre o trono do mal. Do Eufrates serão liberadas as rãs, que são demônios, e essas rãs ainda vão tentar reunir os reis para a última batalha, mas é uma batalha perdida. Eles vão se reunir, todos vão se reunir, vão tentar lutar, porque eles não se arrependem, eles querem lutar até o fim. E aí, então, Deus vem, e vozes, trovões e raios, e um grande terremoto destrói a grande cidade e o mundo, e acabou. Não há mais o que fazer. O reino deste mundo passou a ser de nosso Senhor. Peraí. No capítulo 17, versículo 1, começa a sexta cena, que equivale à segunda cena. Lembra? A segunda cena era lá no trono de Deus, os anciãos, o rolo, o livro, os selos que se abrem. Pois bem, a sexta cena vai responder. A pergunta que é feita na terceira cena é: quando? De que maneira?
A quinta cena responde. Olha aí, a destruição total. Na segunda cena, a pergunta será, Senhor, até quando nós não vamos ser vingados? Pois bem, aparece na sexta cena, o mesmo dragão. Mas peraí, mas o dragão não foi morto, não foi destruído? Então, não, voltou lá atrás. Agora nós vamos contar o resto da história. E assim, eu fico imaginando que chegava nessa parte assim, gente, agora vamos embora, amanhã a gente volta para a gente poder ler e tal. E tanto, mas o que vai acontecer? O que vai acontecer? Bom, vamos ver o que vai acontecer. Capítulo 17, que não é bem o capítulo 17, mas aí aparece o dragão, aquele dragão que representa Roma, que representa o diabo, que representa os reinos desse mundo, e tem uma mulher montada nele. Mas a mulher não é a igreja? Bom, aquela mulher que está sendo sustentada no deserto é. Só que essa está vestida com joias, ela está cheia de aparatos, um vestido grandioso. Sabe por quê? Porque ela é uma meretriz. Ela se vendeu ao dragão. A falsa religião foi e se enriqueceu e roubou o dinheiro de todo mundo. E se ajuntou e se encheu de dinheiro porque ela se prostituiu. Prostituição é um tema muito comum no Antigo Testamento para simbolizar a infidelidade do povo de Deus, o livro de Oséias. E aí, olha só, na sexta cena, aparece Babilônia, meretriz, mas vai aparecer não somente isso, as 7 palavras de julgamento que Deus vai proferir contra a falsa religião que está montada sobre o dragão. Só que isso a gente vai estudar na semana que vem. E aqui nós encerramos essa nossa aula. Respira fundo. Às 11 horas vamos ter o culto. Os irmãos da nossa igreja, nós vamos reunir agora às 10 horas, através do Zoom. Quero convidar todos aqueles, quem quiser ainda, me avisa, eu mando para você o convite, nós vamos ter uma conversa. 11 horas eu vou transmitir o culto para todo mundo através do Facebook e do YouTube. E você vai poder participar. Se você está assistindo esse vídeo depois que o tempo passou, você pode procurar os cultos que nós tivemos nos dias de quarentena. Hoje já é dia 14 de junho, você procura a data 14 de junho e veja o culto o culto matutino às 11 horas e o culto vespertino às 18 horas e 30 minutos. Deus abençoe a sua vida. E até daqui a pouquinho no culto que nós vamos prestar juntos ao nosso Deus. Que Deus te abençoe. Eu espero que esse capítulo... É bom que é de manhã, né? Você vai dormir. Porque se fosse à noite, não sei não. Deus te abençoe.